deixando o time cada vez mais autogerenciado, que é uma outra característica de um time e do time Scrum, que ele se gerencia sozinho. A gente não precisa de um gerente dizendo para eles o que eles têm que fazer. Tá? Então o time, ele é o gerente do projeto e é ele que vai dizer quais são os riscos, é ele que vai dizer como resolver esses problemas e é ele que vai se auto-organizar para fazer essas resoluções. Tá? Então na reunião de planejamento, o time pega os itens do backlog, transforma esses itens do backlog geralmente são de alto nível, né? Eles não estão ainda quebrados em tarefas, então o time quebra ele em tarefas, reestima essas tarefas em horas e trabalha nelas durante a sprint. Tá? Então, essa reunião de planejamento ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, o time Scrum define o que vai ser feito, e na segunda parte, o que vai ser feito quebrando isso em tarefas. Tá? Uma outra interação que a gente tem aí, uma outra time box, é o Daily Scrum, que é a reunião diária, onde o time se reúne por no máximo 15 minutos, sincronizar. Esse time se reúne e eles dizem um para os outros o que eles estão fazendo, o que fizeram até agora, o que vão fazer daqui para frente e se estão com algum problema. Então é uma reunião bastante rápida, onde o time, que é o gerente do projeto, né, o time coletivamente é o gerente do projeto, ele tem que ter ideia, tem que ter noção do que está acontecendo no resto do projeto. Então cada um conta o que está acontecendo consigo e aí o time se sincroniza. Se tiverem alguma oportunidade de melhoria, ou de resolver um problema, ou de dar um passo à frente que não tenha sido identificado antes da reunião, eles não vão fazer nenhuma decisão nessa reunião, eles vão, assim que terminar a reunião, as pessoas que perceberam essa oportunidade vão se reunir depois, em qualquer momento do dia que elas acharem melhor, para tomar essas decisões e fazer essas melhorias. No final da sprint, a gente vai ter a review. A review é quando você tem o time Scrum todo reunido, então o PO, o Scrum Master e o time vão se reunir para revisar o que foi feito durante a sprint. Então, o time apresenta pro PO o software funcionando, não, por exemplo, um PowerPoint. Ele apresenta realmente o software e faz, normalmente, uma demonstração para esse PO. Mas a reunião de review não é só uma reunião de demonstração. Ela é uma reunião de coleta de feedback também, onde o PO vai dizer, olha, legal, isso aqui ficou bom, eu aceito a entrega da sprint, não aceito, está faltando alguma coisa. Se perceber algum bug, também já se guarda esse bug para que ele seja trabalhado na próxima sprint ou quando o PO determinar. Então ela é uma reunião muito mais dinâmica do que uma reunião de demonstração. Tá? É uma reunião de coleta de feedback, é uma reunião de comunicação. E por fim a gente tem a retrospectiva, que é a reunião onde o time se reúne, o time Scrum se reúne para dizer o que foi bom, o que pode melhorar na última sprint. Então essa é uma das reuniões mais importantes do Scrum, porque ela permite melhoria constante. Então todo o time Scrum vai se reunir para poder fazer essa coleta de feedback. A gente não está nesse momento olhando para o produto, a gente está olhando para o processo. Então o que poderia ser melhor? Por exemplo, a gente está marcando a reunião diária num horário que está difícil para todo mundo chegar. Então legal, e aí deriva uma ação. Qual é a ação? Vamos remarcar isso para, sei lá, às 3 horas da tarde. Então é uma reunião não muito comprida também, ela leva algumas horas só, e o time vai coletar ações concretas para que ele possa atuar na próxima sprint e se melhorar. A retrospectiva no Team Foundation Server pode, nesse momento, com o template de Agile, pode ser guardada, os seus resultados eles podem ser armazenados, por exemplo, no wiki do projeto. O Team Foundation Server é integrado com o SharePoint, então você vai ter lá no SharePoint o wiki do time, onde você já pode armazenar, por exemplo, o resultado da última retrospectiva, para que você possa tomar as ações. Bom, quais são os artefatos do Scrum? Um dos mais importantes é o Product Backlog, que é o que contém realmente os itens a serem entregues. Normalmente esses itens, eles normalmente são expressos geralmente em User Stories, tá? Mas tem empresas que usam, por exemplo, casos de uso. Tá? O Scrum não te diz que você deve usar User Stories ou casos de uso ou qualquer outra coisa que você prefira usar. Como eu falei antes, ele é um framework que você vai construir sobre ele, mas o mais comum são realmente histórias. E você pode ter também tarefas técnicas. Então, por exemplo, configurar o seu SQL Server de ambiente de desenvolvimento ou, de repente, configurar o seu servidor de integração contínua e coisas desse tipo. Pode ter tarefas também técnicas relacionadas ao produto, que podem ser necessárias. Então, tudo isso daí vai estar
compondo os itens de backlog, o nosso product backlog, que é tudo que é necessário para que eu possa entregar o produto. Tudo que eu precisar fazer para entregar o produto está lá no meu product backlog. Então, no Team Foundation Server, a gente vai ter lá, então, como eu falei, o Product Backlog, que vai estar composto de itens que você pode consultar. Esses itens, vocês estão vendo aí uma imagem onde eles estão aparecendo no Visual Studio, mas eles também podem aparecer, por exemplo, no Excel, se você preferir trabalhar no Excel, ou até no Project. Tá? Não é tão comum quem está trabalhando com Agile trabalhar com o MS Project, mas se você gosta e se funciona para você, você pode usar o MS Project também. Tá? Então, como eu falei, as User Stories são o mais comum e a gente tem então um template completo para cadastrar essas histórias lá no Team Foundation Server, onde você vai ter todo o padrão lá de uma User Story, que é, por exemplo, aquelas 3 partes da história, elas estão presentes ali. Você vai poder depois dizer quem é o responsável pela história, e normalmente é o PO, e acompanhar ela aí. Então vocês veem ela aqui aparecendo a história no Team Foundation Server, como é que você vai cadastrar ela e também o fluxo dela. Tá? Você tem também, normalmente no backlog, você vai ter também os bugs, então vai ter todos os relatórios de bug para você cadastrar, e aí desses itens você vai derivar tarefas, certo? Que é o que vai compor o seu sprint backlog, que é um outro artefato. E você vai ter também as tarefas no Visual Studio que podem estar ligadas. Tá? Você vai ter como ligar essas tarefas em histórias ou em bugs, por exemplo, para poder, toda vez que conforme você vai atuando sobre as tarefas, você vai fechando o bug, ou vai fechando, por exemplo, a história. Tá? Então você tem suporte para os principais itens do Scrum dentro da ferramenta. Um outro artefato é o Release Burn Down e o Sprint Burn Down. Normalmente esses itens são acompanhados manualmente. A gente tem suporte para eles no Team Foundation Server também, então vocês estão vendo aí um relatório feito pelo Reporting Services do SQL Server, onde a gente vai ter o acompanhamento do Sprint Burn Down. A gente não tem o Release Burn Down, mas tem aí o Sprint Burn Down acompanhado a cada sprint. Tá? E a gente tem também outros relatórios, como por exemplo o nosso Burn Rate e qual que seria a nossa taxa de burn adequada ou ideal para o projeto. Tá? Então você tem vários relatórios para que você possa fazer o acompanhamento, não só o artefato colocado, demandado pelo framework do Scrum. Tá? Bom, a gente tem aí também alguns outros itens de transparência que não necessariamente fazem parte do Scrum, mas que normalmente são utilizados junto com a Scrum e que o Team Foundation Server e o Visual Studio vão dar suporte para a gente. Então, por exemplo, aqui vocês têm o Scrum Board, que não faz parte do Scrum, o Scrum não coloca o Scrum Board como algo necessário, mas é muito comum. E a gente tem o suporte do Scrum Board com ferramentas que complementam o Team Foundation Server. Não necessariamente, essas ferramentas que vocês estão vendo aí não fazem parte. Esse aqui que vocês estão vendo é o do Scrum 14 System. Tem uma outra que é da Telerik, que também funciona muito bem. Tá? E são maneiras de você integrar, por exemplo, as histórias, as tarefas na ferramenta. Inclusive, se você tiver, por exemplo, uma televisão ou um monitor de touchscreen, você consegue mudar elas de lugar e elas já trocam de status. Tá? É bastante interessante. Você tem também o Planning Poker. Planning Poker é uma atividade bastante comum e trabalhada pelo time para fazer as estimativas. Essas estimativas normalmente são feitas em Story Points e depois você vai colocar essas Story Points lá na ferramenta também, que também tem suporte para isso. Tá? Por fim, tem o Dashboard. Né? A gente tem tanto o Dashboard do Team Foundation Server, eu coloquei aqui um pouco mais bonitinho, que é o da Telerik, que é bem interessante, ele vai te dar várias métricas e várias informações sobre o projeto. Tá? Bom, então isso aí cobre mais ou menos do que é o Scrum, bem por alto, tá? Porque em uma palestra de 1 hora não dá para ter uma ideia muito completa, mas a gente tem outras coisas compondo agilidade. Tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada no Manifesto Ágil, onde são os princípios e os valores que compõem toda a agilidade. Ele já tem aí quase 10 anos, e é o que estão por trás de frameworks como Scrum, Crystal, XP, FDD e por aí vai. Tá? E lembrando que a gente tem outras partes no processo de desenvolvimento de software, os quais o Scrum não aborda. Tá? Então, mas, por exemplo, a integração contínua, os testes e a programação em par. Mas o Team Foundation Server já cobre esses itens. Por exemplo, a gente tem aí como trabalhar a integração contínua no Team Foundation Server, onde ele vai dar relatórios e status de builds.
Tem também agora suporte total para processos de testes manuais a partir do Visual Studio 2010, onde você tem toda a parte de facilitação do teste manual, eles podem ser gravados, executados inclusive em ambiente de laboratório, tá? E também para testes automatizados já tem bastante tempo, né? Então a gente tem todo o suporte para testes automatizados também, tá? E isso tudo cobre em alto nível, vai cobrir o que a gente tem aí no Scrum, tá? Então isso é só a pontinha do iceberg. Isso não está cobrindo todo o Scrum ou todo o suporte da ferramenta, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia de como esses dois